para isso, os lares também têm que se preparar, porque eu acho que a falta de religiosidade dentro dos lares é uma das razões que dificulta essa transformação do nosso mundo, porque sem aquele referencial religioso, dificilmente a criança, hoje, quando a vida material convida a cena sob 1000 formas de prazer efêmero, é fácil para ela seguir esses caminhos. Mas quando há aquele referencial religioso, da criança orar, da criança reconhecer que há um Deus e que Ele nos ouve, nós não estamos a só, mas que Ele também pesquisa a nossa vida e vai anotar os nossos erros. Eu acho que está faltando ainda, para que essa transformação opere, um evangelho dentro do lar. Os pais pensarem um pouco mais nos filhos, no crescimento espiritual de seus filhos. Mas hoje está difícil, os pais trabalham, muitas vezes as mães também trabalham, o pai chega, quer ler o jornal, ou quer descansar um pouco, a mãe quer ver uma novela, e nós vamos descurando de dar aquela orientação. Porque nós vemos, as crianças hoje recebem informações que exigem um diálogo explicativo. Sim. Mas as mães nem sempre têm esse tempo. O dia em que nós tivermos menos responsabilidade material, porque hoje a mulher precisa exercer funções fora do lar, porque a vida está muito difícil. Talvez haja recursos em que esta remodelação no lar e dos filhos venham trazer exatamente a transformação do mundo. E que creches são essas, dona Guiomar, ligadas ao Perseverança? São as creches também Perseverança. Começamos, quando o Meimei nos deu o nome, era creche modelo. Mas eu fiquei tão acanhada, porque quando era creche tão pequena, eu falei, creche modelo não é compatível com o nome. Mas foram crescendo e depois nós achamos melhor que fosse tudo em nome do Perseverança. Então as crianças ali recebem excelente alimentação, nós temos nutricionista, recebem muito amor, porque todas as nossas funcionárias passam pela minha apreciação. Elas chegam assim, eu olho, dou o número condizente ao o que pode ser aceita ou não. Então eu passo, e depois eu fico sempre verificando. Quando eu vejo que uma está nervosa, está meio doente, eu chamo a diretora e digo que ela não está agindo bem. Então é muito trabalho, mas vai indo muito bem assim com esse trabalho. E rapidinho, a senhora falou, são quantas crianças? 2.050, mais ou menos 2.050. Então já é uma parcela para que esse mundo de regeneração possa ser uma realidade aqui no nosso planeta. E como é? Como a senhora vislumbra quando essa transição toda for realizada? Que mundo de regeneração é esse, dona Guiomar? Eu acredito que neste mundo o fator que deve predominar é o fator amor. Porque quando amor existe em verdade, e na base de todas as construções, todas as construções serão seguras. O Espiritismo, ele é para todas as mentes? Ele é para todas as pessoas, dona Guiomar? É muito embora, minha querida, o Espiritismo tenha despertado maior atenção e maior interesse para os homens sábios, cultos, de gabarito, porque você veja aqui no enterro de Kardec, quem fez exatamente o discurso foi Camille Flammarion, o maior astrônomo daquela época, né, francês, e depois o William Crookes, e temos tantos espíritas tão elevados, né, dentro exatamente da doutrina dos espíritos. Então, a senhora entende que mesmo eles tendo iniciado, é possível que todas as mentes entendam o Espiritismo. Eu sempre deixo você falar, porque você falar é uma beleza, é uma gostosura ouvi-la. Veja bem, então, com quanto essas pessoas, e eu noto que é até mais fácil para as pessoas de uma certa compreensão mais ampla aceitar a doutrina. No entanto, ela é tão simples e ela vem constituída com todo o Evangelho de Jesus de uma maneira tão clara que as pessoas mais simples assimilam-na, como nós temos lá nas nossas escolas de médium, até pessoas analfabetas, mas que conseguem acompanhar simplesmente pelo que ouvem. Sim. Então, não é, por exemplo, o grau de cultura que também vai determinar o grau de elevação espiritual. Nós encontramos pessoas praticamente analfabetas, mas com a sabedoria do bom viver, não é? Então, o Espiritismo, por ser o Consolador prometido por Jesus, ele veio armado de todas as condições para abranger tanto a pessoa inculta como a pessoa mais culta, mais civilizada. Então é por isso que o Espiritismo
é, sem dúvida alguma, o Consolador prometido por Jesus. E me passa também que cabe àqueles que têm uma maior compreensão decodificar, tornar simples essa linguagem para aqueles que têm mais dificuldade, não é, dona Guiomar? Porque Jesus já nos dizia, bem-aventurados os simples. Então, aquelas pessoas que já conseguem entender pontos da obra, que são um pouco mais complexos, que eles possam traduzir numa linguagem mais simples também. Exato, porque o espírita, como ele não tem motivo algum de se orgulhar pelo muito que ele venha saber ou que venha realizar. Missão do homem inteligente na Terra. É, nós sabemos que está naquela faixa. Nós, por exemplo, se somos portadores de uma maior inteligência, é porque já vivemos mais, tivemos mais oportunidade. Então não há. Então eu creio que os espíritas têm feito isso e deverão continuar fazendo, usando sempre uma linguagem mais simples, capaz de ser acessível a qualquer mente, a qualquer criatura que venha ouvi-la. E de aplicação prática também, não é, dona Guiomar? De que maneira tudo que nós aprendemos, nós podemos no dia a dia, ali como a senhora até colocou no exemplo daquele senhor e o filho, quer dizer, com o filho, no trabalho, nos relacionamentos, com a natureza, enfim. Exatamente. Agora, veja bem, tudo isso está impresso na doutrina dos espíritos, sim, não é? Eu não sei se vai haver tempo, mas eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de Kardec, porque veja bem, nós conhecendo a doutrina, nós precisamos conhecer o cerne da doutrina espírita. Nós precisamos saber quem é que a codificou, como é que ela surgiu, porque eu já ouvi falar que o espiritismo, que Allan Kardec era analfabeto. Sim. Ouvi também que ele suicidou-se. Imagine, antes mesmo de que o espiritismo viesse trazer luz para o seu nome, popularizando o seu nome de Allan Kardec, ele já havia perlustrado a sua estrada dentro do conhecimento profundo. Sim. Ele havia escrito vários livros, não é? Sim. Mas o que eu acho importante é que ele nasceu em Lyon, dia 3 de outubro, não é? De 1804, mas ele estudou em Verdun, na Suíça, e estudou ali com Pestalozzi. E quando ele tinha apenas 14 anos, ele já dava aula para os seus colegas, aqueles que haviam aprendido menos. Vejamos bem, no começo da adolescência, geralmente o adolescente quer ser o máximo, porque ele está saindo da infância, não é? Ele quer demonstrar que ele já é senhor, que ele já conhece muitas coisas. E Kardec não, ele já se preocupava com os outros e transmitir para os outros aquilo que ele sabia. Uma condição fantástica. Agora, o que me admira também é ter sido tão sereno e não se entusiasmar com as notícias, porque a primeira pessoa com a qual ele conversou foi o seu Carlotti, não foi o seu Patier. O seu Carlotti encontrou em 54, no começo de 54, e convidou, falou, olha, Chico Xavier, as mesas agora dentro do maquinetismo estão fazendo milagres. Veja bem, que elas saltam, elas falam. Mas ele falou com tanto entusiasmo que não deu muita atenção. Mas depois, já no final de 54, ele encontrou o senhor Patier. E o senhor Patier falou das mesas girantes, tudo direitinho, mas com aquela coisa, com aquela calma, despertou nele o interesse. Mas quando o senhor Patier falou para ele assim, as mesas saltam e giram e também respondem a perguntas mentais. Aí Kardec disse, olha, aquela salta, eu sei, porque o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, atuando sobre os corpos inertes, pode fazer ele movimentar. Até aí não vejo nada. Mas que as mesas respondem a perguntas mentais, eu preciso que me prove que as mesas têm cérebro para pensar e têm nervos para sentir, senão isso é um conto para se rir. Mas ele, o senhor Patier convidou para ir a uma reunião. E quando ele chegou naquela reunião, ele percebeu que havia uma lei natural que estava presente ali, desconhecida, e que fazia com que verdadeiramente aquelas mesas pudessem responder a perguntas mentais, porque havia um correspondente espiritual. E aí ele passou, não é, a estudar. O mais interessante foi em 1955 que ele se converteu à doutrina, que ele chegou à conclusão. E já em 1857 vem publicado o primeiro livro dos Espíritos. Então ele não ficou, mas será? Não. Ele, como era uma pessoa muito sábia, muito preparada, ele teve confiança naquilo que o seu espírito lhe deu como prova cabal. É o que muitas vezes falta para nós. E a gente quer, mas será? Nós temos que ser decidido, autodeterminado. Porque é muito comum hoje a pessoa convencer-se de uma verdade, mas não se converter a ela. Converter é integrar-se nela, não é?